Antes de contar toda a história, vou explicar brevemente o que esperar deste trabalho. Imagine um garoto cuja única habilidade é em Amorc e que não tem interação social fora do Discord. De repente, ele acorda em outro mundo, mas neste caso, ele já acorda casado com a rainha dos demônios, que acaba perdendo seus poderes e seu reino bem rapidamente. Nesse mundo, além de magia e combates com espadas, você poderá criar qualquer coisa a partir dos seus pensamentos. Isso mesmo, basta ter uma pedra mágica e o conhecimento certo. Com isso em mãos, você terá a chance de reconquistar o reino dos demônios que foi roubado de você, ao lado da sua esposa, que também é extremamente poderosa. No entanto, para conseguir isso, há uma jornada por um universo muito rico e diversificado. E é por isso que agora vou te mostrar. Em uma região árida e completamente desolada, algum tipo de monstro gigante aparece, rachando o chão apenas ao pisar. Esse monstro faz parte da raça encantada com a classe Corpo Maleável e tem nível de perigo B, e está gritando por algum motivo. Atrás dele, uma pessoa aparece e o assusta. Então, um garoto de cabelo azul parte para o ataque contra ele, e um poder começa a se formar em seu punho. Essa é a habilidade do punho ancestral. Com essa habilidade, ele pode acertar a criatura usando o soco explosivo. Pensando que, por causa da pele macia e solta do monstro, o impacto do soco foi completamente absorvido, ele rapidamente percebe que o monstro está furioso, flutuando no ar, enquanto a criatura se prepara para contra-atacar. Nervoso, o garoto acredita que só poderá se defender a partir de agora. Fechando os olhos, ele se prepara para a morte iminente. Porém, sons agudos de cortes podem ser ouvidos, e ao abrir os olhos, o herói vê que uma garota de cabelo roxo o salvou, fatiando o monstro em pedaços. Ela então diz, em tom sério, para ele recuar imediatamente. Aliviado por não estar morto e grato por ter sido salvo, o garoto a agradece. Confuso. A criatura gigante não entende o que acabou de acontecer, mas aparentemente pode se regenerar. Já frustrado, o garoto questiona se todos os ataques são ineficazes contra esse monstro. Alguém segurando uma lança mágica aparece e sugere que evitem ataques físicos, já que parecem não surtir efeito. Olhando para trás, o garoto diz que já está na hora e que faz tempo que esperavam. Com um olhar afiado, a garota diz para ele calar a boca. Completando o círculo mágico, o garoto se prepara para o ataque. Esse se chama Empoderamento do Deus. Usando a habilidade Nova Camada de Correntes, várias correntes mágicas começam a emergir do círculo, todas se movendo em direção à criatura gigante, amarrando seus pés e braços. Furioso, o monstro grita por estar completamente preso pelas correntes mágicas. Ao fundo, o mago ativa sua habilidade, enviando raios através das correntes douradas, transformando tudo em uma verdadeira corrente elétrica. É uma quantidade imensa de eletricidade, atingindo o monstro de uma só vez. A energia é tão acumulada que parece que a criatura vai ser incinerada, mas ela permanece viva, embora ainda acorrentada e completamente exausta. A criatura consegue reunir forças e quebra todas as correntes, então desaba no chão, completamente drenada de energia. Parece que ela devorou vários organismos da região árida. Por algum motivo, não parece ser apenas uma ameaça de nível B. O mago pede que todos recuem, porque eles estão um passo atrás. Ele diz que, na verdade, esse monstro está prestes a dar à luz. Uma criatura bizarra começa a emergir de dentro dele. Esse é o feto demoníaco da consumação. Um monstro da classe parasita com nível de ameaça. Se essa criatura vira a cabeça em direção aos heróis e claramente escolhe o grupo como alvo. Mesmo recém-nascido, ele já começa a controlar algum tipo de poder, lançando um feixe poderoso de sua cabeça. O feixe é extremamente denso e massivo, cheio de caricaturas que parecem estar gritando e implorando por ajuda. Esse poder é tão forte que acaba destruindo várias montanhas rochosas na região árida. Muito nervoso, o garoto de cabelo azul comenta que aquele lugar está sempre sendo destruído, mas rapidamente percebe algo no céu. Além dele, o feto demoníaco também sente algo estranho. Diante da lua, podemos ver outro monstro demoníaco surgindo. O mago alerta que algo terrível está se aproximando,
pedindo que todos fiquem atrás dele. O feto também parece surpreso e confuso. Esse novo monstro está no céu e tem uma aparência que lembra muito uma armadura medieval. Ele começa a conjurar um tipo de poder roxo que se parece muito com antimatéria, mas em forma de cruz. Ele rapidamente lança esse feixe negro contra o feixe do feto demoníaco, destruindo completamente o ataque e acertando em cheio sua cabeça. Após o impacto, muita poeira sobe devido à secura da região, revelando uma cratera imensa, formada apenas por esse poder. O mago conseguiu formar um tipo de escudo avançado para proteger seus companheiros. Eles questionam o que está acontecendo e dizem que isso é um grande problema, além do fato de nenhum deles ter sido avisado antes sobre esses ataques tão poderosos. No entanto, fica claro que a habilidade desse novo demônio foi usada para acabar de vez com os ataques do feto demoníaco. Ele consumiu energia da pedra mágica para indicar que não é inimigo deles. Da poeira, alguém usando uma bota roxa emerge. Essa mulher demônio diz que matar aquele feto foi como esmagar um inseto e que, de qualquer forma, eles precisavam que a rainha viesse até ali em um momento como esse. Ela então diz que, desde que chegou a esse mundo, sua mente tem estado em um caos. Continuando, ela questiona se o escolhido, aquele que salvaria o mundo, é realmente tão fraco assim. Aproximando-se do garoto, ela comenta que parece que ainda há muito a ensinar a ele e que só assim ele se tornará de fato o rei do reino. Nervoso e desconfortável, ele pensa que, de alguma forma, acabou se tornando governante dessas terras depois de chegar a esse mundo, e que ela é sua esposa. Essa é a rainha da tribo dos demônios, Isabela, com um nível de perigo incalculável. Ela explica que a região de Exiza possui várias tribos e que, entre todas, duas se destacam: a tribo dos humanos e a tribo dos demônios, que são as mais poderosas. Essas duas entraram em guerra há alguns séculos por causa dos recursos naturais. Ambas chegaram ao limite com o tempo, e a tribo dos humanos foi a primeira a pedir pela paz. Logo depois, a tribo dos demônios tomou uma decisão, e a rainha da tribo dos demônios, a própria Isabela Osa, aceitou assinar o Tratado de Paz. Em algum lugar do planeta Terra, um garoto está jogando um MP parecido com LoL. Ele acaba vencendo e os outros dizem que é por isso que ele é o jogador número 1 da região, conseguindo mais um pentakill. Alguém ainda comenta que, mesmo sem jogar a sério, ele é muito bom. Bebendo sua caixinha de suco, o garoto comenta que, se não tivesse sido gankado no meio, teria sido uma partida perfeita. Seu nome é Shanji. Seus pais trabalham no exterior há muitos anos, e por isso, ele não tem amigos e ficou trancado em casa o verão inteiro. Ele só faz duas coisas: desenhar ou jogar o dia todo. Inicialmente, achava que todo o seu verão continuaria assim até o fim, e jamais imaginou que se tornaria o salvador de outro mundo. Fechando os olhos, ele pensa no quanto está cansado e que vai jogar mais no dia seguinte, depois de tirar um cochilo. Quando começa a abrir os olhos devagar, ele se pergunta quando o teto do seu quarto passou a parecer daquele jeito. De repente, vê uma mulher encarando-o. Assustado, ele pergunta quem ela é e por que está dentro da sua casa. Irritada, ela o chama de idiota e avisa que aquele lugar não é sua casa. Confuso, ele apenas escuta enquanto ela explica. Observando bem o lugar, ele pergunta onde está e se questiona se está alucinando por ter jogado tanto. Ele chega a se dar um tapa no rosto para tentar acordar, mas comenta que tudo parece real demais para ser só uma alucinação. Ele então começa a observar as outras pessoas e suas roupas, preocupado, e se pergunta se está em outro universo. A mulher demônio pergunta ao sacerdote se ele é realmente o escolhido mencionado na profecia. O ancião responde que as lendas dizem que aquele que usa o anel mágico, igual ao da rainha, é de fato o escolhido. Olhando para ela, ele pergunta de que anel mágico ela está falando. Pegando o anel do seu colar, ele pergunta se ela está interessada nessa coisinha aqui. Um anel dourado com uma joia no centro, parecida com um rubi. Ainda um pouco irritada, ela explica que é exatamente esse o anel mágico que estão mencionando, mostrando que ela tem um idêntico. Puxando-o pela gola, irritada, ela questiona por que ele não sente nenhuma gota de magia, já que é o escolhido. Ela afirma que, além disso, ele também é parte da tribo dos humanos. Nervoso,
Ele diz que não entende nada do que ela está dizendo e que, na verdade, comprou o anel de um vendedor de rua. Chocada, a mulher pergunta se ele realmente comprou o anel e grita com o sacerdote, perguntando se não houve nada de errado no feitiço de invocação. Apontando para o garoto, ela se questiona como acabou invocando um humano inútil como ele. Sem muita fé no garoto, ela diz que o feitiço foi executado corretamente e que ele é, sim, aquele que salvará a tribo dos demônios da extinção. Incomodado, o garoto pergunta se eles podem explicar o que está acontecendo e também quem são. Isabela diz para ele ouvir bem, e chamando-o de lixo humano, explica que ela é a 7ª descendente da tribo dos demônios, chamada Isabela Osa. Ela conta que foi quem assinou o Tratado de Paz entre demônios e humanos, porém ninguém imaginava que a comandante suprema Lilian e os humanos fariam um acordo secreto. Eles armaram uma emboscada e atacaram a rainha dos demônios quando ela estava desarmada e despreparada. Até hoje ninguém sabe que tipo de magia Lilian usou, mas ela conseguiu extrair uma grande quantidade de magia da rainha. No entanto, a rainha tinha 4 guardas que deram suas vidas para protegê-la no final. Ela então diz que o único motivo de ainda estar viva é por causa do sacrifício de seus guardas, e que apenas alguns ali teriam capacidade para protegê-la. Pensativo, o protagonista começa a entender que essa é uma daquelas histórias em que ele foi transportado para outro mundo e que ele vai salvar a protagonista que está em perigo. Empolgado, ele imagina se seria o protagonista masculino nesse caso, e que seria ótimo se no final ele acabasse com uma rainha demônio como ela. Depois de seus devaneios, ele pergunta à mulher se poderia se esconder em alguma montanha ou algo assim. Irritada, ela pergunta se ele acha que aqueles humanos traidores deixariam ela escapar tão facilmente. Outros membros da tribo chegam correndo e gritam que estavam sendo perseguidos anteriormente, e é por isso que acabaram cercados naquele lugar, explicando que a rainha dependia do escolhido como último recurso, mas que não tinham ideia de que ele seria um inútil. De repente, a rainha sente uma dor e sua companheira pergunta se ela está bem. Em choque, Isabela diz que consegue sentir sua aura desaparecendo pouco a pouco. Então, algo começa a acontecer com seu corpo. Toda a energia e aura sombria começam a se materializar na sala. Sua mão roxa começa lentamente a se desintegrar, sendo substituída pela forma de uma mão humana comum. As escamas em suas pernas também desaparecem, dando lugar às pernas de uma mulher normal da sua idade. Vendo tudo aquilo, o sacerdote e seus subordinados ficam em choque, e o garoto também se surpreende sem entender o que está acontecendo. Sangrando, ele comenta que mesmo menores, as novas formas ainda são grandes. Nervosa, a garota começa a perceber o que está acontecendo e pergunta por que seu corpo começou a mudar daquele jeito. Ao ver a garota tão diferente, a sacerdotisa diz que provavelmente isso aconteceu porque a aura da rainha foi diminuída, e que essa deve ser a razão pela qual seu corpo mudou. Envergonhada, a rainha se pergunta como irá se apresentar daquela forma diante de seu povo. Um dos subordinados, em choque, comenta que a rainha consumiu sua própria aura por causa deles, e apontando para o humano, diz que tudo é culpa desse pedaço inútil de lixo humano e incentiva as irmãs a acabarem com ele. Surpreso, ele explica que é a vítima ali e que nem sequer queria ser invocado para aquele mundo. Quando a porta se abre, um dos homens explica que a tribo humana está prestes a romper as defesas. Gravemente ferido, ele pede que Sua Majestade seja escoltada para fora dali. Enquanto se veste, ela comenta que foi rápido, e seu subordinado diz que eles vão defendê-la com todas as forças. Sorrindo, Isabela diz que é muito sortuda por ter guerreiros que se importam tanto com ela. Caminhando até a rainha, a sacerdotisa diz que agora ela se parece com uma humana comum, e que isso facilitará sua fuga, mas que ela precisa ter cuidado para que os humanos não descubram sua verdadeira identidade. A sacerdotisa afirma que ficará para ajudar os guardas a segurarem o inimigo, permitindo que a rainha e os outros escapem. Irritada, a rainha se recusa, dizendo que não importa a situação, ela jamais abandonaria seu povo. Ignorando a sacerdotisa, ela começa a conjurar um tipo de magia. Um círculo mágico começa a se formar no chão, chamando a atenção da rainha, de seus subordinados e também do protagonista, que estava parado ali assustado, apenas de cueca. Nervosa,
A rainha tenta impedir a sacerdotisa, enquanto seu subordinado segura seu braço, dizendo para ela não ir. Do lado de fora do círculo, o herói pensa que, quando a tribo humana invadir aquele lugar, ele vai pedir que o mandem de volta para seu mundo. Ao perceber que ele escapou, os dois subordinados dizem que precisam recuperá-lo e que ele não pode fugir. Ofegante e suando nervoso, ele implora para que o deixem em paz. A velha comenta que ajudou os líderes por 5 gerações e que essa seria a última vez, pedindo gentilmente uma chance de ser útil para sua rainha, mais uma vez. Chorando, a rainha e Isabela tentam impedi-la, mas ela acaba sendo teleportada no final. Depois disso, a sacerdotisa permanece em silêncio. De repente, o palácio é invadido, a porta é arrombada e uma nuvem de poeira se levanta enquanto pessoas se aproximam. Olhando para trás, a velha começa a sorrir. De braços cruzados, está um homem ruivo e barbudo junto com seus guardas. Esse é Thor Angus, o regente, que pergunta onde está a rainha. Em resposta, a velha apenas sorri em silêncio. Agora, em um lugar distante que mais parece uma floresta, um feixe de luz azul começa a aparecer, e de repente, um grupo de guerreiros surge, transportados pela velha. Os guerreiros parecem surpresos, enquanto a garota está visivelmente irritada. Eles então se perguntam se a tribo humana ainda os cerca. Subitamente, eles avistam o castelo, de onde tinham acabado de sair. O homem do moicano verde comenta que não está muito longe dali e que precisam ir rapidamente, enquanto a loira diz para sua rainha se recompor. Determinada, a mulher diz para não se preocuparem, porque sua rainha não ficará de luto em um momento como aquele. Com um olhar vingativo, ela diz que vai vingar todos os soldados que sacrificaram suas vidas por ela, ordenando que sigam em frente rapidamente, enquanto um homem os observa de um penhasco. Todos sorriem, e um deles comenta que finalmente vão encontrar as tropas restantes da tribo dos demônios. O grupo segue caminhando lentamente para sair dali, quando, de repente, uma flecha aparece. Olhando para trás, a rainha percebe algo perigoso. A flecha atravessa rapidamente o ombro de um dos guerreiros, que diz que é uma flecha humana. O protagonista grita que ela está perdendo muito sangue. Um deles diz para que Sua Majestade vá primeiro e que eles cuidarão da situação. Os homens avançam contra o grupo, e um deles comenta que o rei prometeu 20 peças de ouro por cada crente demoníaco que levarem de volta. Sangrando, a mulher diz que aqueles humanos são escória. Olhando para o garoto, ela pede que prometa proteger a rainha, dizendo que esse é seu último pedido. Nervoso, o garoto diz para deixar com ele. Rapidamente, ele segura Isabela pelo pulso. Furiosa, ela diz para soltá-la, pois lutará ao lado de suas tropas. Argumentando, o garoto afirma que, se ela fizer isso, acabará se matando e que deve fugir com ele. Irritada, ela explica que prefere morrer a abandonar seus soldados. Shan então grita, pedindo que ela pare de se enganar, dizendo que se ela voltar para lutar, o sacrifício de todos será em vão, e que só ficando viva poderá vingar os soldados caídos. Se ela morrer, não poderá fazer nada. Olhando para trás e vendo o massacre, ela começa a chorar, enquanto os guerreiros são completamente derrotados. Um dos inimigos amarra uma guerreira e pergunta se pode se divertir com ela antes de matá-la. Vendo toda aquela barbárie, a rainha chora de agonia, mas decide seguir adiante, ouvindo o que o protagonista disse. Subitamente, um soldado humano aparece sorrindo de forma perversa. Tanto o garoto quanto Isabela ficam assustados ao perceberem que estão cercados pelos inimigos. Um deles comenta que são humanos, e outro diz que suas roupas são estranhas e que devem ter sido escravos dos demônios. Um terceiro se questiona se deveriam matá-los ou não. Sem hesitar, a garota solta a mão do protagonista e corre em direção a um dos soldados, chorando de raiva. Chamando-os de animais, ela parte para cima com um soco, atingindo um soldado, desprevenido. Surpreso, o soldado comenta que ela ficou animada ao ver pessoas da sua própria raça. Outro soldado diz que, pelo que ouviu, a tribo dos demônios lava o cérebro dos escravos para que eles vejam os humanos como inimigos. Sorrindo como um lunático, outro afirma que, se for assim, os dois podem ser considerados soldados dos demônios, e se pergunta se suas cabeças valeriam alguma recompensa.
Sacando sua espada, ele diz que não se importa com isso e que, se eles têm laços com os demônios, merecem morrer. Vendo a situação, Shan se pergunta se aquele homem realmente está disposto a matar pessoas da própria raça. Ele então força a cabeça da rainha para baixo, num gesto de respeito, e comenta que o homem entendeu tudo errado, dizendo que os demônios não lavaram o cérebro dele, e que ela sofreu abuso e trauma nas mãos dos demônios desde muito jovem. Sorrindo, ele explica que eles foram intimidados pela tribo demoníaca por muito tempo, pedindo gentilmente que os deixem ir. Com ódio nos olhos, Isabela diz que ele está fazendo a realeza se ajoelhar, e que vai matá-lo por isso. Sussurrando, o herói pede para ela parar de falar em respeito, já que nem consegue se libertar dele naquele estado. Suando, ele pede que ela se acalme, pois só ficando viva poderá vingar seu povo. Voltando a falar com os soldados, o garoto diz que o trauma dela é tão forte que ela acredita ser uma rainha. Ignorando tudo, o homem diz que não se importa com o que eles passaram, só quer saber se as cabeças deles valem alguma coisa. Chocado, o garoto ouve o homem comentar que são apenas 2 humanos e se pergunta como vão dividir a recompensa entre 3. O outro responde que quem matar primeiro fica com tudo. Desesperado, o herói implora mais uma vez para que os deixem ir. Ignorando o pedido, o soldado se prepara para executá-lo. Ao fundo, alguém montado a cavalo ordena que ele pare. Ao se virar, o homem começa a ficar nervoso ao reconhecer quem é. Aterrorizado, ele diz que, se descobrirem que eles não estavam na linha de frente, serão punidos. Outro tenta argumentar que eles não fazem parte do mesmo esquadrão, sendo da tropa do Dragão Branco. Rapidamente, o homem de cabelo comprido desembainha sua espada e diz que o soldado já deveria saber que ele é o líder daquele esquadrão e que tem autoridade para executar todos ali, independente de qual esquadrão pertençam. Diante da ponta da espada e tomado pelo desespero e medo de morrer, o soldado diz que entendeu e que eles irão embora imediatamente. Assim, todos começam a se retirar, ignorando completamente o garoto e a rainha, que estavam ameaçados antes. Chocado, o protagonista sussurra que os soldados se foram, mas agora os mais fortes chegaram. Um homem, apresentando-se como líder dos Cavaleiros do Dragão Branco, chamado Sofia, curioso, pergunta ao garoto quando eles foram capturados pela tribo dos demônios e transformados em escravos. Embaraçado, mas também aliviado, o garoto, chamado Las, diz que se ele tivesse chegado um segundo mais tarde, provavelmente teria perdido a vida. De repente, a espada se aproxima da cabeça do garoto. Ignorando a situação, o líder pede que ele apenas responda sua pergunta, avisando que se não responder, perderá a vida ali mesmo. Ao ouvir isso, o garoto fica angustiado e apavorado. Isabela interrompe, dizendo que se ele quiser matá-los, que faça isso logo e pare com as ameaças. Ao fundo, o garoto murmura que ela não consegue ficar de boca fechada, pensando que uma resposta errada poderia custar sua vida. Então ele explica que não faz muito tempo, embora não lembre exatamente quando. Provavelmente tinha uns 5 ou 6 anos quando foi capturado. Essa resposta deixa o líder muito surpreso. Ele logo faz outra pergunta: qual era o papel deles dentro da tribo dos demônios naquela época? O garoto responde que era apenas um ajudante de cozinha, enquanto pensa consigo mesmo sobre que papel ele poderia ter tido, já que passou a vida toda jogando videogame e sem fazer nada de útil. Continuando a explicação, ele aponta para a garota e diz que ela é sua esposa e que também foi escravizada pela tribo dos demônios, assim como ele. Após ouvir tudo, Sofia diz que entende. O garoto, nervoso, se pergunta se o cavaleiro realmente acreditou em sua história. Com a mão sobre a espada, Sofia pergunta por que o garoto está andando por aí meio nu. Pegando-o de surpresa, o garoto fica em choque, pensando que é porque ele era um servo da rainha. Por isso, está sem roupas, e se pergunta como alguém poderia vê-lo daquela forma. O líder então começa a tirar seu manto branco. Chan percebe que algo está prestes a acontecer. Subitamente, o homem coloca seu manto sobre o garoto, dizendo que provavelmente os demônios tiraram suas roupas porque ele tentou escapar várias vezes. O garoto fica intrigado, questionando por que esse homem exala uma aura tão bondosa. Demonstrando compaixão, o líder diz que ambos sofreram opressão por tempo demais
e pede que eles o acompanhem para levá-los de volta para casa. Gaguejando de raiva, Isabela pergunta se o grupo pretende capturar o governador da tribo dos demônios. Enquanto isso, o garoto, ao lado dela, sussurra para que ela fique quieta. Ao fundo, outro cavaleiro aparece chamando seu senhor e explica que os pelotões do Dragão Vermelho e Dragão Negro já retiraram suas tropas, e educadamente pede as ordens. O líder então comenta que parece ter chegado tarde para a festa. Enquanto isso, a rainha alerta que, se ele fizer mais alguma coisa, o depressivo, outro personagem, tornará a vida dele um pesadelo. Desesperado, o protagonista pede que ela mantenha sua identidade em segredo, dizendo que a única coisa que eles podem fazer agora é obedecer, e que a última coisa que ele quer é que descubram quem ele realmente é. Irritada, a garota diz que voltar para a tribo dos humanos com essas pessoas tornará impossível para ela regressar às planícies dos demônios. Frustrado, o garoto diz que ela é uma idiota e que, se for descoberta e morta, não vai conseguir voltar a lugar nenhum, insistindo que ela não deve se expor sob nenhuma circunstância. Sofia comenta que, se não for necessária sua intervenção, em breve eles poderão ir para casa, e pede que o acompanhem agora mesmo. Animados, eles demonstram entusiasmo pelos Cavaleiros do Dragão Branco. Algum tempo depois, os cavaleiros chegam à capital do reino montados a cavalo. Ao lado de sua esposa, o herói fica impressionado e pergunta se é ali que vive a tribo dos humanos, e comenta que as muralhas são realmente altas. Irritada, a garota pergunta se ele precisa mesmo se agarrar nela com tanta força. Nervoso, o garoto explica que é sua primeira vez em um cavalo e que está com um pouco de medo. Essa cidade é a capital, localizada ao sul da ilha principal, onde as 4 estações são bem definidas e há muitos recursos, tornando o lugar muito confortável para se viver. As altas muralhas que o herói comentou antes são as muralhas de Íris, reforçadas com canhões que oferecem uma defesa poderosa. Além dos canhões, essas muralhas também são protegidas por magos de alto nível. Após atravessarem os portões, os cavaleiros começam a entrar na cidade. Sean observa tudo ao redor e percebe que os humanos se vestem de forma completamente diferente dos membros da tribo dos demônios. Sempre que cruzam com um cavaleiro, todos se curvam, mostrando o respeito que o lugar inspira. Sofia chama o garoto, que prontamente responde. Nervoso, ele pensa que não pode deixar que descubram a verdadeira identidade de Isabela. O líder comenta que os nomes deles são bem estranhos e pergunta se foi algum demônio que os renomeou. Sorrindo, o garoto diz que sim, mas por dentro pensa que, na verdade, foi seu pai quem lhe deu aquele nome. O líder então pergunta se eles não se lembram de seus nomes verdadeiros, mas o garoto explica que não tem qualquer lembrança desde que foi capturado. Continuando a interrogação, Sofia pergunta se ao menos ele se lembra da família. Nesse momento, um soldado chama a atenção de todos, apontando para algo. Olhando para trás, ele chama seu capitão, que confirma ter visto também. Era a família real. Entre os guardas, um homem sorri de forma maníaca. O líder dos Cavaleiros do Dragão Branco ordena que todos desmontem dos cavalos e sigam para o Palácio Real. Curioso, Sean pergunta quem é aquele homem bloqueando o caminho dos soldados. Isabela responde que, pelo traje, provavelmente é alguém da realeza. Sem medir as palavras, o herói diz que aquele sujeito parece um idiota para ele. Nervosamente, um dos cavaleiros sussurra para o herói parar de dizer isso, revelando que aquele é o primeiro filho do regente. Surpreso, o protagonista pergunta se essa é uma posição superior à do líder do grupo, e o homem explica que é muito mais que isso, que não se pode nem comparar a família real com o grupo deles, pois o rapaz é o sósia do regente. Começam então a explicar sobre o reino. O rei atual ainda é jovem, e antes da morte do velho rei, ele pediu ao regente que ajudasse o novo monarca a governar. Além disso, o regente tem sob seu comando o cavaleiro mais forte de todo o reino, e por isso pode-se dizer que ele está acima de todos. Com um olhar desafiador, a assassina Isabela questiona o que há de tão especial naquele homem, dizendo que, se não tivesse perdido seus poderes mágicos, ele não teria chance alguma contra ela, a rainha dos demônios. Em choque, até mesmo um soldado pede que ela pare de falar esse tipo de absurdo, alertando que eles podem perder suas cabeças.
Shang, então, diz que se ela continuar falando besteira, vai levar um tapa. Curvando-se, Sofia saúda Sua Excelência e, de forma sarcástica, o garoto comenta que pensou que seu pai tivesse voltado quando os portões se abriram. Mas, aparentemente, era apenas o grupo inútil dos dragões brancos. Ele continua dizendo que até havia preparado uma festa de boas-vindas, mas o líder dos dragões brancos o interrompe, dizendo que parece haver um mal-entendido. Ele explica que Sua Majestade enviou o grupo para assinar um tratado de paz com a tribo dos demônios e pergunta por que o regente se adiantou e foi ao local onde o tratado seria assinado. O nobre então explica que provavelmente o rei decidiu matar a rainha dos demônios e pergunta se o cavaleiro está questionando as ordens do rei. Sofia tenta se explicar, mas antes que pudesse continuar, um homem intervém, dizendo que só estava curioso para saber se aquela era realmente a vontade do rei ou se era apenas vontade do regente. Ao olhar para trás, Sofia percebe que é seu próprio pai, o líder imperial chamado Guru Daa. Surpreso, o garoto comenta que Lord Guru também veio e pergunta se ele não deveria estar ao lado de Sua Majestade, auxiliando nos estudos. Guru responde que soube que o regente havia triunfado na batalha e que, por isso, veio pessoalmente cumprimentá-lo. Sarcástico, o garoto diz que ele provavelmente só veio para interrogar o regente, e o velho, rindo, diz que jamais ousaria fazer algo assim. Impressionado, o herói comenta que o pai do líder do grupo também é uma figura importante no Império. O soldado explica que Mestre Guru é o único líder imperial do Império e uma das pessoas mais próximas do rei, mas que ele e o regente têm visões políticas muito diferentes e que ambos acreditam fielmente em suas próprias convicções. De olhos fechados, Isabela comenta que os humanos são inúteis, pois passam os dias discutindo e brigando. Ao lado dela, o herói se pergunta se não foi ela quem acabou sendo traída por um dos seus próprios demônios. Um soldado se prepara para tocar uma espécie de trombeta, e vários soldados do grupo do Dragão Vermelho estão tocando o mesmo instrumento para anunciar algo. Sorrindo, o garoto comenta que, dessa vez, os portões foram abertos para o regente, sem a presença de seu pai. Sem entender, Shang pergunta por que não tocaram a trombeta quando eles chegaram, e o soldado responde que é porque eles pertencem apenas ao grupo dos Dragões Brancos. Então, os portões finalmente se abrem e várias pessoas se curvam. Isabela e o herói começam a observar o que está acontecendo. Quando a rainha percebe o que está vendo, fica completamente chocada. Um homem a cavalo segura uma lança com uma cabeça empalada na ponta. Diante dessa visão horrível, a mulher entra em transe e começa a chorar. O garoto coloca a mão em seu ombro e pede para ela não se aproximar. Ao ouvir isso, ela começa a tremer de raiva, com os punhos cerrados. Nesse momento, o garoto também nota algo. O regente, chamado Angus, passa ao lado deles, com uma expressão séria e focada. Consumida pelo ódio, Isabela declara que fará com que ele pague com o próprio sangue. O homem para em frente ao velho líder imperial e pergunta se Lord Guru veio apenas para recebê-lo. Sorrindo, Guru confirma que Sua Excelência fez um bom trabalho, mas comenta que teme que ele ainda não possa descansar, e convida-o para irem juntos encontrar Sua Majestade. O regente responde que já estava mesmo ansioso para relatar o resultado ao rei. Então concorda em ir junto. Gaguejando, o garoto se aproxima do pai, que o chama pelo nome, Bu, e com um tom de raiva o adverte. Se ele causar mais problemas, acabará exterminando toda a sua raça. Em seguida, manda-o desaparecer dali imediatamente. Muito nervoso, Bu diz que entendeu, e o homem parte, seguindo junto com o velho Guru. O protagonista comenta com Isabela que parece que o homem que ela quer matar é um comandante militar. A garota pergunta do que ele está falando, e ele explica que, no seu mundo, havia um comandante chamado Kaká, que agia da mesma maneira. Manipulava todos ao seu redor e acabou colocando o rei no trono. Mas ele diz que, antes de qualquer coisa, eles precisam pensar em um plano para tirá-la dali. Possuída pela fúria, a garota diz que ele pode apostar sua bunda fedorenta que vai sair dali depois que ela matá-lo. De repente, um dos soldados chama os dois. O homem loiro diz que seu líder agora está acompanhando o mestre Guru até o palácio e lhe deu a missão de escoltá-los até sua residência. Um pouco nervoso,
O garoto aceita a ideia. Depois de algum tempo, já na residência do líder do grupo do Dragão Branco, impressionado, o garoto comenta que aquela mansão é enorme, perguntando se o líder ganha tanto dinheiro assim ali. A rainha diz que ele ainda não viu nada e o chama de cominho. Observando uma estátua, ele diz que aquilo é tão grande que deveria estar em um museu, e não ali. A garota aparece, dizendo que eles devem ser os convidados de seu mestre. Acompanhada por outros dois, ela se apresenta como Helena e diz que é a empregada da casa, e que seu mestre pediu para ela cuidar dos dois. Resmungando, o garoto pensa que, é claro, um cara rico daquele teria empregadas tão bonitas. Sorrindo, Helena diz que eles devem estar famintos e cansados, e o herói responde que está morrendo de fome, enquanto ao fundo a rainha demônio pergunta se ele não acha tudo aquilo estranho. Desconfiada, ela se pergunta por que estariam tratando tão bem um simples escravo. O garoto argumenta que, se quisessem fazer algo contra eles, já teriam feito, então o melhor é seguir o fluxo e ver onde isso vai dar. Concordando, Isabela diz que ele tem razão, e eles continuam seu caminho, enquanto uma das criadas observa com um olhar bastante suspeito. Dentro do palácio, o representante e Guru Da estão diante do rei, mostrando respeito. O homem agradece a Sua Alteza, dizendo que poder cumprir seus desejos e compartilhar de suas responsabilidades já é recompensa suficiente, e por isso, não deseja nada além. Porém, o rei discorda, dizendo que o que eles fizeram foi uma ofensa tão grave que talvez merecesse punição. O velho comenta que Sua Alteza ordenou que eles assinassem uma trégua com a rainha da tribo dos demônios, e que o grupo do Dragão Branco foi enviado para representá-los. Contudo, o regente foi na frente de todos para executar a rainha demônio. Irado, o velho afirma que esse homem não só manchou o nome da majestade, mas também causará repercussões severas e muito graves no futuro. Ele afirma que haverá guerra se a rainha, que está desaparecida, conseguir retornar à tribo dos demônios, e que o conflito entre as duas tribos causará grandes perdas de vidas no reino. Inocentemente, o rei diz que o homem parece muito certo disso, mas acredita que o regente deve ter tido uma boa razão para agir com tanta pressa. Nesse momento, o homem pede permissão à Sua Alteza para relatar tudo o que aconteceu. Ele explica que, após as duas tribos assinarem a trégua, recebeu uma carta de Lilan, que na verdade era braço direito da rainha demônia. Nessa carta, ela dizia que já havia conquistado o apoio da maioria do seu povo e que formaria uma aliança ainda mais forte entre as duas tribos, caso eles ajudassem a destronar a rainha Isabela. Ele diz que a tribo dos demônios já aceitou como nova rainha a antiga rainha, que estava desaparecida desde o conflito, e que esse resultado fala por si só. Ele revela que o acordo que fez com a rainha Lilan está claramente escrito no contrato, e pede gentilmente que Sua Majestade dê uma olhada no documento. Um dos criados o entrega ao garoto, que o abre, e ao ler apenas algumas linhas, já fica surpreso, dizendo ao homem que ele fez um bom trabalho pelo reino. Perplexo, Guru diz que Osis controlou a tribo dos demônios por séculos. Ele questiona como uma traidora como ela pôde ser coroada tão facilmente e afirma que tem algo claramente errado nisso. Em resposta, o rei diz ao professor que sua opinião não é mais necessária naquele momento. Ele declara que permitirá que o regente tenha liberdade total para seguir com seus próprios planos. Gaguejando, o velho nervosamente diz que entendeu. Nesse momento, o autor faz uma referência clara ao regente, comparando-o a Choro, uma espécie de traidor com expressão vazia. G não diz mais nada. Algum tempo depois, dentro da sauna, Isabela está tomando banho sozinha. Olhando para sua mão, ela diz que, mesmo que retorne agora para a tribo dos demônios, eles não a reconhecerão mais como rainha. Ela se pergunta se deveria viver o resto de seus dias com esses humanos. Em outro cômodo, o protagonista também está tomando banho na sauna, feliz por finalmente ter um momento de alívio. No entanto, interrompe seus pensamentos, percebendo que aquele não é o momento de relaxar, e começa a se perguntar como voltará para o seu mundo. Logo, ele questiona se conseguiria retornar usando o mesmo anel que o trouxe até ali, afirmando que não quer passar o resto da vida naquele lugar. Embora no começo tenha sido interessante, tudo perdeu o sentido depois que viu a cena horrível dos soldados exterminando aqueles guerreiros. Balançando a cabeça,
Ele diz que não pode testar essa hipótese e que o anel parece ser muito importante, então decide colocá-lo no dedo para se proteger. De repente, outra pessoa entra na sauna, e o protagonista fica irritado porque não consegue colocar o anel no dedo de jeito nenhum, até perceber que só consegue colocá-lo no dedo anelar. Ao fundo, Sofia o chama. Quando ele olha para trás, Chan diz que seu capitão voltou, mas, ao ver o homem sem roupas, fica assustado. Com uma expressão calma e serena, o líder apenas o encara. Sofia comenta que ele também está ali e que, já que é assim, em breve todos deveriam tomar banho juntos. Vendo aquilo, o herói pensa que o homem é enorme. Completamente em choque, acaba aceitando a ideia. O líder já está na água, enquanto o garoto, de pé, acha tudo aquilo muito estranho, lembrando instantaneamente da pergunta de Isabela sobre o porquê de tratarem tão bem os escravos, e pensa que ela tinha razão em desconfiar, pois aquele homem é extremamente suspeito. Olhando para o homem de cabelos longos, ele nota algo e se pergunta se todas aquelas cicatrizes no corpo dele são de batalhas, mas também considera se não seriam de outra coisa. Sofia então pergunta se ele ainda não se acostumou com aquele lugar. Surpreso, o garoto se questiona sobre o significado daquela expressão, pensando se Sofia estava insinuando outra coisa. Mesmo envergonhado, ele diz que está bem. O homem responde que isso é bom e informa que amanhã enviará algumas pessoas para procurar pelas famílias deles. Curioso, o garoto pergunta ao capitão se ele realmente vai ajudá-los a encontrar suas famílias, e o homem confirma que sim, mas explica que as informações que eles têm não são suficientes para realizar uma busca detalhada. Desconfiado, o garoto pensa que o capitão inventou essa história e que seria uma grande surpresa se eles realmente encontrassem alguém. Com um olhar sério, o líder questiona o garoto, perguntando se ele não consegue se lembrar de nada sobre seus parentes. Chan responde que sofreu uma concussão após ser capturado e conclui que é por isso que não lembra bem do seu passado, enquanto por dentro se pergunta se o homem seria capaz de encontrar falhas em sua história para desmascará-lo. Mudando de assunto, Sofia comenta que tem um irmão mais novo da mesma idade que ele, que foi capturado pela tribo dos demônios anos atrás e que nunca mais o viu. Diz que o nome dele é Sopak. E então pergunta se, por acaso, ele o conheceu. Desconfiado, o protagonista não sabe se confirma ou nega essa informação. Rindo, ele diz que havia muitos escravos por lá. Então seria impossível saber quem era quem. Curioso com toda a história, Sofia pergunta o que eles faziam com as pessoas capturadas. Nervoso, o herói diz que elas eram simplesmente escravizadas, apanhavam e eram abusadas o tempo todo. Porém, explica que foi criado na cozinha desde pequeno, então não sabia muito bem o que acontecia com os outros. Ao olhar novamente para o líder, ele percebe uma expressão de tristeza, e isso o deixa confuso. Notando isso, Chan conclui que provavelmente estão sendo gentis com ele para conseguir informações sobre o irmão de Sofia. De repente, Sofia diz que espera que seu irmão ainda esteja vivo, para que um dia possam se reencontrar. Tentando animá-lo, o protagonista diz que, apesar de ser terrível ser escravo, o trabalho na cozinha era muito bom. Então aposta que Sopak deve ter crescido forte e saudável. Triste, o líder então diz que, depois que o tratado foi assinado, ele tinha esperança de poder pedir aos demônios que libertassem os escravos humanos. Envolvido na conversa, o herói se lembra que a tribo humana ainda ataca a tribo dos demônios, se pergunta se eles ainda vão executar os escravos mesmo depois disso. Com a mão no rosto, Sofias comenta que o regente disse que a tribo dos demônios já tem uma nova rainha e que seu nome é Lilian, deixando o protagonista completamente chocado. Ele continua dizendo que as duas tribos já assinaram um tratado de paz, mas que há uma pegadinha nisso. Surpreso, Chan percebe que precisa avisar Isabela sobre essa traidora que acabou se tornando rainha. O líder explica que o regente é a única pessoa que pode negociar com a tribo dos demônios neste momento. Então o garoto diz que o pai do líder e o regente são muito próximos, então será difícil pedir ajuda. Sofia confirma a história. O líder explica que o pai dele é uma das pessoas em quem Sua Majestade mais confia, mas que, mesmo assim, não pode se impor muito, já que no final das contas é apenas um subordinado. Ele então se pergunta por que o regente iria ajudar, se ele está tentando se aproximar dos inimigos pacificamente.
Ouvindo tudo isso, o herói pensa que essa é uma situação muito complicada. Concluindo, Sofias diz que não pode deixar isso abatê-lo. Shan diz que o líder é um cara realmente legal e que tem certeza de que o karma vai agir a seu favor. Ele afirma que o líder está certo em ir contra o próprio irmão. Rapidamente, Sofias coloca a mão no ombro do herói, surpreendendo-o com o gesto. Agradecido, o líder diz obrigado pelas palavras gentis e pede que ele pare de chamá-lo de líder ou capitão, e que o trate apenas como Sofias. Um pouco envergonhado e desconfortável, o garoto apenas concorda com a ideia. Na mesma noite, no palácio, Shan está andando pelo corredor de chinelos, acompanhado por Molina, pensando que Isabela estava certa, porque ele realmente estava escondendo algo grande. Quando terminam a caminhada, uma das criadas diz ao Sr. Shan que aquele é o seu quarto. Segurando a porta, ele agradece à jovem, que deseja que ele tenha uma boa noite de sono. Depois de mostrar o quarto de hóspedes, ela se retira. Envergonhado, o garoto diz que ela é incrível e que ele só sonha em estar com alguém como ela. Então ele abre a porta e encontra alguém em seu quarto. É a rainha dos demônios, Isabela, que está se trocando naquele exato momento. Envergonhado e com um sangramento no nariz, ele se pergunta o que ela está fazendo no seu quarto. Ao notar o herói, ela também fica extremamente envergonhada e irritada. Fecha a porta do quarto e o chama de tolo, mandando ele parar de chamá-la pelo nome porque eles estão sendo vigiados. Surpreso, o garoto diz que não tem como isso ser verdade, já que ele estava apenas tendo uma conversa amigável com Sofias há pouco tempo. Irritada, Isabela explica que estava falando sobre a criada e o chama de idiota, explicando que a criada os está vigiando desde que entraram na mansão, porque aos olhos de todos eles ainda são escravos da tribo dos demônios, e que ainda não podem confiar totalmente em ninguém ali. Suando, o herói diz que ela não precisava colocá-los no mesmo quarto. A rainha diz que isso foi culpa dele, já que ele não parava de repetir que eles eram casados. Chocado, ele pergunta se ela acha que os colocaram no mesmo quarto para testar se eles realmente são um casal. Continuando seu raciocínio, Isabela diz que, se descobrirem que eles estão mentindo, certamente vão achar que eles estão envolvidos com a tribo dos demônios. Naquele momento, ela percebe algo estranho e diz que tem alguém do lado de fora. É uma das criadas, Alina, que está parada em frente à porta, inclinando a cabeça para ouvir tudo em detalhes. Para enganar a criada, fingindo que são mesmo um casal, os dois começam a dizer várias coisas suspeitas. A mulher então permanece em silêncio, sorrindo, ainda parada perto do quarto, ouvindo tudo. Notando isso, Isabela diz que parece que ela já foi embora, enquanto o herói continua dizendo coisas sugestivas. Profundamente irritada, Isabela diz que já chega e que, se ele repetir isso de novo, ela vai aniquilá-lo. Empolgado, Shan sugere que eles parem de fingir e passem para a ação. Ao ouvir isso, a rainha simplesmente fica em silêncio, tomada pela fúria, e acerta um soco certeiro na cabeça do protagonista, mandando-o dormir no chão porque ela vai ficar com a cama. Com um olhar assustador, ela o ameaça dizendo que vai apagá-lo da existência se ele ousar tentar qualquer coisa enquanto ela estiver dormindo. Então o herói comenta que ela é como uma tigresa sem garras, e ela responde que, se ele for corajoso o suficiente, é só tentar a sorte. Esfregando a bochecha dolorida, ele pergunta que tipo de cara ela acha que ele é, afirmando que não é esse tipo de pessoa e que é puro como a neve. Depois, ele chama Isabela e pergunta se, já que ela conseguiu invocá-lo, também conseguiria mandá-lo de volta para seu mundo. Jogando um balde de água fria nele, ela diz que não sabe lançar esse tipo de feitiço e que nem mesmo o Xamã Supremo conseguiu enviá-lo de volta. Após ouvir isso, o herói fica em silêncio. Ele rapidamente se lembra do anel mágico e pede a Isabela que o empreste por um momento. Atendendo ao pedido, ela entrega o anel ao garoto. Ele explica que, se aquele anel o trouxe até ali, talvez também possa mandá-lo de volta para seu mundo. Nervoso, ele decide testar essa hipótese. Junta as mãos e repete que quer ser enviado de volta. Ele continua repetindo essa frase enquanto olha para o anel. 10 minutos se passam, e ele ainda está fazendo a mesma coisa. Frustrado, ele questiona por que aquilo não está funcionando. Ele então se pergunta se o xamã o amaldiçoou depois de invocá-lo.
A garota explica que o xamã leu alguns pergaminhos de feitiços antigos e que só os anciãos da tribo são capazes de lê-los. Logo, o garoto conclui que a única maneira de voltar para seu mundo é indo até o território de Mônaco. Sem muita esperança, ele começa a examinar os 2 anéis. Olhando para trás, diz para Isabela pegar o anel de volta, mas se surpreende ao vê-la já dormindo. Ela está dormindo profundamente. Sorrindo, Sean pensa que, apesar de ela ser tão agressiva e mandona, dormindo assim ela parece bastante fofa. Alguém os observa do alto de uma janela. É Sofias, olhando o céu e as estrelas. Ao fundo, uma das criadas aparece, chamando de mestre. Ele pergunta se ela conseguiu espioná-los. Corando, ela confirma que sim, e que eles já chegaram da tribo dos demônios. Nesse momento, o homem se vira e se aproxima dela. Ele rapidamente a segura pela cintura e a puxa para perto, avisando que, da próxima vez, ela não pode perturbá-los sem sua permissão. Envergonhada, ela explica que não sabia o que fazer, já que essa é a primeira vez que o mestre trouxe convidados para casa. Então Sofias revela que, assim que viu o protagonista, sentiu uma estranha ligação, quase como se fossem da mesma família. Lembrando-se de seu irmão, Sofias, que desapareceu, ele afirma que aquele herói pode ser seu próprio irmão. De repente, Alina coloca a mão em seu rosto, dizendo que fazia tempo que não via o mestre sorrir. Então ele pergunta se ela está feliz por ele. Sem dizer nada, ela apenas sorri. Em seguida, ela vai direto para a cama, e num gesto ousado, ele segura seus pulsos, deixando-a totalmente sem graça. Nesse momento, ele pede para que ela fique com ele naquela noite. Muito envergonhada, a criada aceita. Eles começam a se beijar. O tempo passa e já é amanhecer. No palácio, Sean está em um sono profundo. Logo ele acorda e começa a abrir os olhos, percebendo que passou a noite inteira dormindo no chão. Olhando para o lado, algo chama sua atenção. A cama está vazia. Ele se pergunta onde Isabela foi parar. Do lado de fora do quarto, alguém chama por Mestre Sean. Ele abre a porta e percebe que é a criada da noite anterior. Sorrindo, ela diz bom dia e entrega um maço de roupas, explicando que seu mestre escolheu pessoalmente aquelas roupas para ele. Impressionado, Helena diz que as roupas ficaram ótimas nele. Curioso, o herói se pergunta se é assim que as pessoas se vestem nesse mundo. Mudando de assunto, ele pergunta para Helena se ela sabe onde Isabela foi. Ela responde, explicando que ela e o mestre estão treinando no jardim neste momento e o convida para se juntar a eles mais tarde. Os dois então caminham pelo jardim. Impressionado, o garoto pensa que o lugar é incrivelmente grande, e que, se a moça não estivesse com ele, já teria se perdido. De longe, ele consegue ver Sofias, que aparentemente está treinando com arco e flecha. O homem de cabelos longos está muito concentrado e dispara sua flecha, acertando o alvo no centro pela terceira vez consecutiva. Aproximando-se, o herói o elogia, dizendo que ele é realmente bom e que, para ter uma mira tão precisa, deve ter muita experiência em flertar. Chega a ser assustador. Sofias pergunta se o garoto quer tentar, mas Sean responde que está bem, já que sua mira não é tão boa quanto a dele. Surpreso, o homem comenta que Yudai, que na verdade é a rainha dos demônios, também é muito habilidosa. Perto dali, Isabela também está treinando, igualmente focada, acertando o alvo perfeitamente pela terceira vez seguida. Impressionado, o garoto pensa que, embora seu poder tenha desaparecido, suas habilidades ainda estão lá. Ele logo se lembra de quando disse que ela não seria capaz de derrotá-los, e nervoso, pensa que foi um idiota por ter dito aquilo na época. Helena se aproxima dos dois, anunciando que o café da manhã está pronto. Há café recém-passado, donuts, bolos e todo tipo de guloseimas. Segurando sua xícara de café, ele comenta que eles passaram um bom tempo observando a tribo dos demônios e pergunta se já estão acostumados com a vida ali. Rindo, o garoto diz que está tudo bem e que já se acostumou, mas pensa secretamente em um jeito de sair dali. Sofias comenta que todos ajudaram muito os dois e que eles não podem continuar sendo um peso para ninguém. Limpando a boca, Sofias diz para ele parar de pensar dessa forma, afirmando que os dois podem viver ali se quiserem,
e que já designou Alina para cuidar dos dois. Ele explica que ela vai ensiná-los como viver confortavelmente naquele reino. Mais uma vez, forçando um sorriso, o garoto se pergunta se eles realmente querem que os dois vivam ali para sempre, começando a refletir sobre o que tudo isso significa. Interrompendo a conversa, Isabela explica que só quer viver por conta própria novamente e que eles não querem causar mais problemas. Surpreso, o homem diz que isso não seria problema algum, pois, na verdade, eles querem empregar os dois no império e que podem até conseguir bons empregos para ambos. De qualquer forma, seria bom se eles trabalhassem e vivessem ali, já que ele está louco para experimentar a comida de Shan. Assustado, o herói pensa que está encrencado. De repente, a rainha dos demônios começa a gritar, dizendo que já chega, batendo com força as mãos sobre a mesa. Ela diz que prefere voltar para o território dos demônios a passar o resto da vida trabalhando na cozinha. Em choque, o garoto sussurra, perguntando o que ela está fazendo e pedindo para ela não provocá-los. Sem entender nada, Sofias pergunta sobre o que ela está falando. A mulher imediatamente explica que ouviu falar sobre como o rei humano trata as pessoas que faziam parte da tribo dos demônios, pois as lendas dizem que, no passado, os humanos eram constantemente aterrorizados por causa de suas formas extremamente frágeis, e devido a toda a agressão que sofreram, os humanos decidiram buscar a ajuda de um dragão que possuía um poder imenso para protegê-los. Esse mesmo dragão ajudou na construção de vilarejos e cidades, além de ter ensinado os humanos a usar magia, o que acabou originando o emblema do dragão que os humanos usam até hoje. O rei possui 7 exércitos e cada exército tem um emblema de dragão de cor diferente. Os grupos mais poderosos são o exército do dragão negro e o exército do dragão vermelho. Já os grupos que protegem as muralhas são os exércitos de dragão roxo, verde, âmbar e cinza. O exército do dragão branco faz parte da cavalaria pessoal do rei e só é enviado quando há algum problema civil ou celebração em algum lugar. Assim, se um cidadão deseja escapar da pobreza, ele precisa fazer o máximo para entrar em um dos exércitos. No entanto, existem apenas 2 maneiras de se juntar a um deles. A primeira é trabalhando e se aprimorando até provar seu valor. A segunda é conquistando um diploma da Escola de Honra da capital. Desde sua criação, a Escola de Honra tem enviado estudantes constantemente para servir ao rei. E as lendas dizem que o diretor da escola, Vasily André, tem cerca de 500 anos e que dominou toda a magia das planícies, com poderes que alcançam o nível de um deus. Também existem rumores de que, se todos os professores da escola unissem suas forças, poderiam aniquilar centenas de exércitos. Ela explica que é por isso que deseja estudar na escola de honra. Não importa se lá ensinam esgrima ou magia. Seu único objetivo é se tornar forte. Abatido, o protagonista pensa que essa realmente deve ser a única forma de eles conseguirem voltar para a tribo dos demônios. Soph pergunta à garota se ela realmente quer tomar essa decisão. E sem hesitar, ela responde que deseja vingança, o que deixa o herói completamente chocado. Curioso, o homem pergunta sobre o que ela está falando. Em seus pensamentos, Shan imagina que vão se meter em grandes problemas se ela disser tudo. Então, assumindo o controle da conversa, ele responde que sim. Eles querem vingança, porque foram oprimidos pela tribo dos demônios por muito tempo, e a única maneira de se livrarem deles é matando todos depois de treinarem. Demonstrando empolgação, ele grita que eles já foram escravos, e que dessa forma poderão salvar milhões de cativos que estão nas mesmas condições em que eles já estiveram, fazendo uma pose clássica de Sezu. O homem então explica que, nesse caso, não permitirá que eles entrem na escola, o que os assusta, e o herói pergunta por que não podem. Sofia explica que lutar não é tão simples quanto eles imaginam e questiona por que eles não simplesmente se acomodam ali até encontrarem suas famílias. Depois de ouvir essa resposta, Shan chama a atenção de Sofia dizendo que, na verdade, há outro motivo para tudo isso. O homem de cabelos longos pergunta qual seria esse motivo, e em resposta, Shan diz que aparentemente eles ainda são muito fracos, mas que se tiverem a oportunidade de estudar nessa tal escola de honra, poderão se tornar mais fortes e ajudar, dizendo que seu pai e a região estão lutando pelo bem da confiança humana, e que eles também querem ajudar de alguma forma. Conclui dizendo que essa é a única maneira que encontraram de retribuir tudo o que foi feito por eles.
Nesse momento, o garoto pergunta como ele consegue dizer tanta bobagem e ainda ser tão fraco. Nervoso, o garoto pensa que usou todas as palavras que conhecia e espera que isso resolva algo. Em resposta, o homem apenas o encara. Em seguida, ele rapidamente dá 2 tapinhas nos ombros do garoto e, se aproximando, diz que não esperava que ele estivesse preocupado com ele. Imediatamente, sorri para o garoto, que pensa, desconfiado, que o homem só pode estar louco por ter acreditado em tudo aquilo. Atrás deles, Isabela chama pelo líder, que explica que eles não são nem da realeza, nem honrados, e além disso, também não são cidadãos comuns. Portanto, a única esperança que tem de entrar na escola de honra é através dele. O líder diz que pode matriculá-la na escola, já que ela tem grande potencial e, se estudar com dedicação, se tornará uma pessoa muito valiosa para o reino. Virando-se para o herói, ele diz que, no caso dele, ainda há um longo caminho pela frente. Ele pensa que o líder tem um bom olho para escolher soldados, pois consegue medir o potencial de alguém só de olhar. Ainda observando o garoto, o líder comenta que talvez ele tenha mais potencial nas artes culinárias. Chorando, o garoto pensa que o homem deveria esquecê-lo, pois ele é péssimo na cozinha. Algum tempo depois, nos portões, Sofia explica que as aulas da academia começaram há 2 meses, então eles só poderão se matricular como alunos da segunda chamada. Chan pergunta se eles irão direto para as aulas de esgrima ou magia. O homem explica que magia e esgrima são apenas 2 dos 9 ramos da academia. Combate corpo a corpo e arco e flecha são os ramos principais. Ele diz que ambos deverão se apresentar aos seus professores, que irão orientá-los pelos novos ramos. Após se apresentarem, os professores analisarão seus pontos fortes e fracos para então recomendar o ramo mais apropriado. O herói comenta que ainda não sabe fazer nada, pensando que sua vida inteira se resumiu a jogar videogame e desenhar. O homem explica que cada professor usará um método de avaliação diferente para ver em qual ramo eles se encaixam, dizendo que, mesmo sem muito conhecimento, desde que tenham determinação, serão capazes de passar em algum deles. Em seguida, diz que deixará seu soldado e Dio levar ambos até seus professores orientadores. Nesse momento, Chan percebe que esse soldado é o mesmo assistente que os ajudou da última vez. O garoto está prestes a chamar por Sofus, que rapidamente monta em seu cavalo e pergunta se o homem vai com eles. No entanto, o líder explica que precisa visitar Sua Majestade com o pai naquele dia, e que, se eles passarem nos testes de seleção, terão direito a alojamento na academia. Mas se não passarem, ele voltará para buscá-los e levá-los de volta para sua casa. De braços cruzados, a rainha pensa que o garoto é um desastre patético, enquanto o soldado ri. No entanto, o protagonista está muito determinado a fazer tudo dar certo e entrar na escola de honra, acreditando que essa será, de fato, sua primeira aprovação nesse novo mundo. Algum tempo depois, dentro da escola de honra, vários estudantes estão sentados no chão assistindo à aula. Um velho vai ensiná-los a dominar o punho do vento. Esse é o professor de combate corpo a corpo da academia, chamado Mike Azul. Ele diz que antes de aprenderem o punho do vento, precisam dominar a força das sombras. Então, ele chama seu aluno Eli, que se apresenta e pede que demonstre aos outros estudantes. Em seguida, o professor joga uma pedra para o garoto e manda que ele a segure. Eli obedece, segurando a pedra em sua mão enfaixada. Depois disso, o professor pede que ele golpeie a estátua com toda a força. Obedecendo, ele se aproxima da estátua de pedra, se prepara e a acerta com força total, usando apenas o punho, causando uma rachadura que acaba partindo a estátua ao meio. Aliviado por ter conseguido, ele suspira enquanto, ao fundo, todos aplaudem, dizendo que ele é forte e que só ele poderia fazer algo assim. Mike então pede que o garoto abra a mão. Ao abri-la, cinzas da pedra que segurava começam a cair. O homem explica que o golpe foi tão forte que acabou destruindo a pedra em sua mão, e que quem deseja dominar o poder das sombras precisa atacar sem destruir o que segura. Nervosos, os outros garotos na plateia pensam que isso parece difícil e se perguntam se é mesmo possível. Ele pergunta ao professor se isso não é impossível. Ignorando-o, o homem caminha até uma gaiola de pássaros,
pega um passarinho em sua mão e, segurando-o, se aproxima da pedra. Enquanto uma espécie de magia sombria começa a se formar ao redor de seu punho, ele rapidamente decide atacar com toda a força, usando a energia das sombras. O golpe destrói a estátua em vários pedaços, e o impacto é tão forte que gera uma onda de choque, fazendo o vento soprar com tanta força que os estudantes precisam se proteger. Uma grande nuvem de fumaça sobe devido à destruição da rocha. De dentro da fumaça, surge o professor, totalmente calmo e sereno, sabendo exatamente o que estava fazendo. Abrindo a mão, ele mostra que o passarinho está seguro e ileso. Indignado, o passarinho parece se perguntar o que acabou de acontecer. Desesperado, começa a voar para longe, tentando escapar dali. Todos os estudantes ficam em choque, se perguntando como ele conseguiu fazer aquilo. De longe, um garoto diz que foi incrível, chamando a atenção do professor. Chan está maravilhado, pois o homem conseguiu destruir a estátua com apenas um soco. Empolgado, o professor pergunta o que eles estão fazendo ali. O aluno então cumprimenta o professor Mike, dizendo que não foi sua intenção interromper a aula e explica que aqueles são os novos estudantes que foram trazidos para fazer o teste de admissão. Ao fundo, os garotos ficam surpresos ao ver que é uma garota, dizendo que ela é bonita. Um deles pergunta se ela vai estudar ali, e outro duvida, já que normalmente garotos não se inscrevem nesse curso. Mike olha para o protagonista e comenta que ele parece ser um estudante. Xian confirma com uma expressão séria. Xian pede que ele ouça atentamente e pergunta se está ali realmente para aprender combate corpo a corpo. De repente, Mike ativa uma espécie de habilidade em seus olhos verdes. Muitas pessoas ao redor começam a sentir algo estranho. Todos ficam em choque, sem entender o que está acontecendo, enquanto tremem. O garoto diz que ele liberou aquela aura meditativa de poder novamente e que, felizmente, fez isso no começo do ano. Eles se perguntam como aquele velho pode ser tão poderoso. Após liberar essa aura meditativa, o homem continua encarando todos, mas nota algo estranho e olha para o lado. É a rainha Isabela, de braços cruzados, perguntando quando eles irão conhecer os professores de magia e esgrima. O comentário deixa a Shell desconfortável, enquanto o professor Mike chama sua atenção. Sorrindo, diz que ela será uma excelente artista marcial. Com uma expressão séria, a mulher pede desculpas e diz que está interessada apenas em aprender magia e esgrima. Nesse momento, o velho lamenta a decisão, mas logo repara no protagonista, afirmando que ele também parece bem. Na verdade, o protagonista está em choque, traumatizado, achando que não vai conseguir aguentar por muito tempo depois daquela explosão assustadora. Um soldado diz ao garoto que ele acabou de experimentar o poder assustador do Mestre Mike. No entanto, o garoto rapidamente começa a cair para trás. O soldado se desespera, enquanto a rainha Isabela o chama de fraco. Algum tempo depois, no mesmo dia, o protagonista está deitado no chão, de olhos fechados. De repente, ele acorda assustado, perguntando o que aconteceu e onde todos foram. Isabela responde que todos já foram embora, chamando-o de lixo. O próximo protagonista fala que ele ficou paralisado pelo golpe assustador do Mestre Mike. Chan comenta que Mike é incrivelmente forte e pergunta como ele consegue fazer aquilo. O aluno de azul explica que Mike usou a técnica de luta.